Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de Química B. Hoje nós vamos falar sobre polaridade de ligações e também polaridade em moléculas, de moléculas. Então a aula referente aqui às aulas 22 e 23, que está na página 266, 266 aí da apostila, e no livro texto, para vocês aprofundarem mais um pouco, está lá a partir da página 89. Vamos lá? Então, anteriormente nós estudamos as ligações iônicas, ligações covalentes, onde esses átomos buscam a configuração de um gás nobre, seguindo a regra aí do octeto. E nós temos aqui, por exemplo, formação do gás hidrogênio, que vai ser formado aqui, se estabilizar com dois elétrons, um de cada átomo. E aqui nós temos o gás cloro, que compartilha esse elétron e ficar com 8 elétrons na camada de valência cada átomo. Bem, aqui nós temos átomos iguais, esses átomos iguais, e quando eu falo de eletronegatividade, nós vamos já recapitular, quando eu tenho átomos iguais, eu não vou ter essa diferença de eletronegatividade, diferentemente quando eu tenho átomos formando a molécula sendo diferentes. Por exemplo, aqui o HCl, o ácido clorídrico. Observe que o cloro ele é mais eletronegativo. Então ele vai concentrar nesta região aqui, a maior densidade eletrônica, vai atrair esse par de elétrons, deixando esse cloro aqui, esse núcleo, parcialmente negativo. E, consequentemente, nós teremos lá no hidrogênio parcialmente positivo. Esse sinalzinho aqui, esse delta minúsculo, por exemplo, aqui é o sinal delta negativo, é a região da molécula onde eu vou ter maior, vai se concentrar maior densidade eletrônica. Consequentemente, esse sinal do delta positivo vai ser a região com menor densidade eletrônica. Esses sinais aqui convencionou-se chamar de cargas parciais. Cargas parciais. Então, quando você vê esse delta aqui com um sinalzinho positivo e negativo em cima dos átomos, trata-se de cargas parciais. Nessa região aqui está parcialmente negativo, e na região aqui, onde eu tenho delta positivo, parcialmente positivo. Então, cargas parciais. E o que acontece? Como ele fala aqui, nessa região onde se condensa a maior parte, se condensa a maior quantidade de cargas elétricas, eu vou ter aqui, uma deformação na molécula. Olha como é que fica aqui, a densidade da nuvem eletrônica vai se concentrar aqui, nesta região, aqui no cloro, por ser mais eletronegativo. Então, recapitulando, nós vamos ver o que é a eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo em uma ligação covalente. Então, essa capacidade de atração, de atrair esse par de elétron que está envolvido nesta ligação covalente. Só relembrando aqui, na tabela periódica, nós vamos ter o aumento aqui, nos períodos de baixo para cima, e nos grupos ele vai aumentar aqui, da esquerda para a direita, excetuando-se os gases nobres. Mas nessa tabela aqui, se você observar, ela tem os numerozinhos aqui abaixo de cada elemento. Linus Pauling, ele catalogou, mostrou essa escala da eletronegatividade em cada elemento. Então, cada elemento ele vai possuir uma certa eletronegatividade. Com isso, o que é que nós podemos observar? Observando essa tabela aqui, que o flúor, aqui com 4, ele tem maior eletronegatividade. Baseado nisso aqui, temos aqui, esta escala nessa fila, onde mostra
alguns elementos aqui com maior eletronegatividade. Então, se eu observar aqui, olha, os não metais, eles, quando comparado com os metais, eles possuem maior eletronegatividade, não é isso? Olha. Então tá aqui, por exemplo, flúor, oxigênio, nitrogênio com maior eletronegatividade do que os metais, né? Olha aqui os metais nesta região, tendo aqui o frâncio, olha, com 0,7. Beleza? Então, continuando, nós vamos ver agora as polaridades das ligações, né? Só recordando ligação iônica, nós vimos que a ligação iônica é quando eu tenho o quê? A perda e o ganho, consequentemente ganho de elétrons, né? Um átomo perde, o outro vai ganhar esse elétron. Então, nas ligações iônicas, essa polaridade das ligações, elas vão ser fortemente polarizadas e cada íon vai definir um polo da ligação. E o que é esse polo? Então, o polo vai ser o acúmulo de cargas elétricas em regiões distintas da ligação. Então, aqui, olha, eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Então, aqui onde vai se concentrar, que é a maior densidade eletrônica, e aqui a menor densidade eletrônica. Então, polos, como já diz aqui, ó, polo positivo, polo negativo, né? Um acúmulo de carga em regiões distintas, né? Então, nas ligações iônicas, nós vamos ter essa forte polarização. Então, vou ter um polo positivo e um polo negativo, né? Polo positivo, por exemplo, o cátion, polo negativo, o ânion. Nas ligações covalentes, essa polaridade das ligações vai ser em função da diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação. Nós vamos ter aqui, olha, por exemplo, o cloro, gás cloro, nós vimos ainda há pouco. Olha a eletronegatividade do átomo de cloro, 3, né? A diferença de eletronegatividade vai ser igual a zero, né? Átomos iguais, né? Então eu vou ter o quê? Zero eletronegatividade. Logo, eu vou ter uma molécula ou uma ligação apolar, né? Vou ter uma ligação apolar. Já aqui, olha, o HCl. Olha a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. Do cloro, 3,0. Então, a diferença, né? Diferença, maior menos menor, de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio vai dar 0,9, ou seja, diferente de zero. Se deu diferente de zero, essa diferença de eletronegatividade, nós vamos ter a ligação polar. Beleza? Então, a classificação apolar, nós vamos ter, ó, formada por átomos de eletronegatividades iguais. Nós vamos ter nuvens, né? Essas nuvens deles não vão se deformar. Então não vai haver essa atração entre esses átomos, justamente porque não tem essa diferença de eletronegatividade. Já na polar, nós vamos ter essa deformação das nuvens, né? A nuvem vai se deformar, porque a densidade eletrônica vai se concentrar em um dos polos, não é isso? Então, polar formado por átomos de eletronegatividade diferentes, né? A nuvem vai se deformar. Olha aqui o exemplo. Temos aqui a ligação covalente apolar, o gás hidrogênio. Olha aqui, ó. Então não terei uma deformação da nuvem eletrônica. Daí o que acontece aqui, olha, no HCl. Então, olha aqui, ó. A densidade eletrônica ela vai se concentrar justamente aqui, ó, no polo negativo, né, no cloro. Porque o cloro tem maior eletronegatividade, então a capacidade dele de atrair esse par de elétrons para si vai ser bem maior, né, do que do hidrogênio. Daí, resumindo, nós temos elementos iguais, consequentemente, eletronegatividade igual. Consequentemente, a ligação vai ser apolar. Olha aqui, por exemplo, olha, H2, O2, N2. Então, elementos iguais, eletronegatividade vai ser igual. E, consequentemente, essa ligação vai ser apolar. E, se eu tenho elementos diferentes,
tenho aqui, olha, eletronegatividade também diferente. Logo, essa molécula vai haver a formação de polos, né? Polos, concentração de energia distintas, né? Em lugares distintos. Então, formação desses polos. Então, elementos diferentes, eletronegatividade diferente, ligação polar. Então, tá exemplo aqui, olha, HBr, né? O SO, o CO. Então, tenho aqui ligação polar, né? Tem a formação de polos, átomos diferentes, eletronegatividade diferente. Uma observaçãozinha aqui, ó. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior vai ser a polarização, né? Então, as ligações polares e os dipolos formados serão tanto maiores quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Aqui, por exemplo, olha, o HF, HCl, aqui por último, H2S. Então, aqui na ordem crescente de eletronegatividade, né? A influência da eletronegatividade, né? A diferença de eletronegatividade. E na polaridade das moléculas, né? Nós vamos ter o chamado momento dipolar, né? Observe aqui nesta imagem que eu tenho aqui, olha, uma molécula sem ação do campo elétrico, né? Então, essas moléculas polares, elas vão se dispor ao acaso, aí, olha, desordenado. Já sob a ação, aqui, olha, de um campo elétrico externo, dessas moléculas, elas vão se orientar. Então, vai procurar voltar seu lado positivo na direção das cargas negativas do campo elétrico, ou vice-versa. Observe aqui, olha, o campo elétrico aqui é este lado negativo. Então, a molécula, a parte positiva dela vai se virar para essa parte negativa, assim como nessa parte do campo elétrico externo, a molécula, a parte negativa dela vai se virar, né, vai ficar atraída. Então, sob a ação do campo elétrico, as moléculas polares vão se orientar, buscando justamente voltar seu lado positivo na direção das cargas negativas e vice-versa. Daí, a medida da polaridade, né, das ligações é feita pelo chamado momento dipolar, né, que vai ser representado por essa letra grega, né, tá aqui, olha, parece um U, que é chamado de Mi, né? Então, a medida da polaridade, né, quando for medir a polaridade dessas ligações, nós vamos medir, né, através do momento, né, feito pelo momento chamado momento dipolar, representado por Mi. E o que é esse momento dipolar? Então, ele vem ser o quê? O produto do módulo da carga elétrica parcial pela distância entre os dois extremos de um dipolo. Então, olha, nós temos aqui a representação desse momento dipolar, como diz aí, olha, é o produto do módulo da carga elétrica parcial pela distância entre os dois extremos de um dipolo. Essas informações é mais para título de curiosidade, porque, olha, que vai nos interessar, isto aqui, olha, o vetor momento dipolar, ele vai ser representado por uma setinha, né, que às vezes até substitui a ligação, e essa seta, a ponta dela, ela vai direcionar ou vai apontar para onde eu tenho maior densidade eletrônica, ou seja, para o átomo mais eletronegativo, como nós temos aqui nesse exemplo. Então, vetor momento dipolar. Então, isso aqui você estudou, vai estudar em física, né? Quando você estuda lá a questão dos vetores. Aqui, para nós, esse vetor ele vai ser só para mostrar, né, o sentido, né, ou a ponta vai ficar direcionada para o átomo mais eletronegativo, certo? E a título de curiosidade, né, o momento dipolar ele vai ser medido, né, na unidade Deb, que é esse Dzinho aqui maiúsculo,
que equivale a 3,33 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Então, tá aqui, ó, vetor momento dipolar, que a gente vai ver agora como que eu vou observar nas moléculas. Então, moléculas polares e moléculas apolares. Então, vejamos aqui o exemplo dessa molécula, né? BeH2. Então, o que que acontece? Olha, o vetor, né, vai estar direcionado aqui, olha, para o hidrogênio, tem aqui o berílio. Então, o hidrogênio é mais eletronegativo. E observe que esses vetores, eles ficaram com direções opostas. Então, os dois vetores, a soma, né, do resultante desses vetores, né, que eu vou considerar nula, porque um está anulando o outro. Então, esse valor aqui, olha, do vetor, quando ele for igual a zero, então terei uma molécula apolar, né? Ou seja, não vai formar polos, né? Então terei uma molécula apolar. E, consequentemente, observe aqui, olha, vetores em sentidos contrários. Então, a resultante, né, o vetor resultante, né, desses dois vetores vai ser nula. Então, ou seja, vai ser igual a zero. Então, toda vez que o vetor resultante for igual a zero, a molécula vai ser apolar. Daí, tem aqui, ó, BCl3. Da mesma forma aqui, ó, o que acontece? Ó? Embora eu tenha aqui, olha, ligações, né? Ligações, essas ligações aqui, elas são polares, né? As ligações. Da mesma forma aqui, olha, que eu tenho ligações polares, porém a molécula ela é apolar. Aqui no BCl3, da mesma forma, olha, o cloro, tá aqui a carga dele, a eletronegatividade. Então, ele é mais eletronegativo do que o boro. Só que, o que acontece? Olha os vetores. Olha os vetores. Então, a resultante desses vetores vai ser igual a zero, né? Ou o vetor resultante vai ser igual a zero. Então, esses três vetores, né, os três vetores no momento dipolar, estão se anulando, estão no sentido contrário. Então, eles se anulam. Então, se anulam, a molécula é apolar. E se esse vetor, por acaso, for diferente de zero, que a gente vai ver, ó, vetor resultante diferente de zero, essa molécula vai ser polar. Então, a nossa molécula aqui, olha, os vetores se anulam. Então, se é igual a zero, o vetor resultante igual a zero, então tem uma molécula apolar. Vejamos aqui para a molécula de água. Então, observe aqui, olha, oxigênio 3,5, o hidrogênio 2,1, a eletronegatividade. Aqui eu tenho, olha, o vetor 1 e o vetor 2. Se eu pegar aqui, olha, e somar, observe que agora eles não estão em sentidos contrários, estão nos mesmos sentidos, né? Apontando para o mais eletronegativo. Logo, o vetor resultante, né, a soma do vetor 1 e vetor 2, vai ser diferente de zero. Então, se eu somar os vetores, né, momento dipolar, tá aqui, ó, Mi1, e o vetor Mi2, né, tá aqui, ó, somar, o vetor resultante vai ser diferente de zero. Então, tá aqui, olha, o meu vetor resultante. Então, logo, se for diferente de zero, a molécula vem ser o quê? Polar. Então, olha, vetor resultante, vetores em sentidos contrários, né? Resumindo aqui de forma bem simples. Então, vai se anular. Vetor resultante igual a zero, molécula polar. Vetor resultante diferente de zero, então molécula polar. Tá aqui um exemplo, mais outro exemplo da amônia. Então, vejamos aqui, olha, amônia, aqui, olha, o nitrogênio mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então, vou ter como vetor resultante diferente de zero, né? Vou ter a soma dos vetores, né? Diferente de zero. Se é diferente de zero, essa molécula vai ser polar.
Vejamos aqui ó, o tetracloreto de carbono. Olha aqui o tetracloreto de carbono. Então observem que os vetores estão se anulando, estão em sentidos contrários. Então o vetor resultante vai ser igual a zero. Se é igual a zero, eu terei uma molécula apolar. Viu? Bem simples, só observar o sentido dos vetores. Então, tetracloreto de carbono apolar. Digamos se eu tirasse um desses cloros aqui, ó, do tetracloreto, e colocasse hidrogênio. Então, olha, observe, já teria um vetor com sentido contrário, né? Então, o que é que aconteceria? Teria uma molécula polar. E, resumindo tudo isso aí, tem uma regra prática que está até aí no livro de vocês também, olha, que mostra como eu descobri se a molécula é polar ou apolar de forma rápida. Então, eu vou comparar os números, né? Vou comparar os números de pares eletrônicos ao redor do átomo central e os átomos iguais ligados ao átomo central. Então, átomos iguais ligados ao átomo central. Veja aí, olha, se esses dois números forem diferentes, né, os pares eletrônicos ao redor do átomo central ou átomos aqui iguais ligados ao átomo central, se esses dois números forem diferentes, a molécula ela vai ser polar. Vejamos aqui, olha. Está aqui o CH4, 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central e 4 átomos iguais, olha, 4 hidrogênios. Então, o que é que isso vai acontecer? Dessa molécula ela vai ser o quê? Apolar. E aqui eu tenho, olha, CH3Cl. Então, 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Só que, o que acontece? Só tem 3 átomos iguais. 3 hidrogênios, tem um cloro aqui. Então, o que é que vai acontecer? Essa molécula vai ser polar. Então, resumidamente, por essa regra prática, né, nós falamos sobre os vetores que podem aparecer. Você pode dar mais uma reforçada lá no livro texto de vocês, tem vários exemplos e mais algumas outras informações. Aqui só algumas informações básicas que dá para você responder questões. Aqui na regra prática, tem aí no livro de vocês, na página seguinte da nossa aula, uma tabela bem grande para vocês, com várias moléculas para vocês determinarem se é apolar ou polar. Então, responda isso aí, né? Seguindo essas regrinhas aqui você responde bem rápido, que a gente vai se encontrar na nossa aula online para a gente corrigir. Então, sobre polaridade das moléculas e polaridade das ligações é isso. Reforce mais com o estudo e exercícios. Nos vemos em breve. Obrigado.